O sol da tarde filtrava-se pelas copas das árvores no quintal da nossa casa em São Paulo, mas o ar estava pesado, como se o verão inteiro se concentrasse ali, sufocante. Eu, Ana, de 32 anos, limpava a cozinha enquanto ouvia o barulho distante do trânsito na Avenida Paulista. Nossa vida parecia normal. Eu trabalhava como professora em uma escola particular e meu marido, Roberto, era engenheiro em uma construtora. Casados há 8 anos, tínhamos uma rotina que eu achava segura como um casulo. Mas, ultimamente, algo mudara. Tudo começou há umas semanas. Roberto, que sempre fora pontual e previsível, começou a chegar atrasado do trabalho. Reunião extra, dizia ele, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Eu notava as olhadas rápidas para o celular, as mensagens que ele apagava antes que eu pudesse ver. No início, atribuía ao estresse do emprego. A economia instável no Brasil estava apertando todo mundo. Mas uma noite, enquanto ele tomava banho, o telefone vibrou na mesa de cabeceira. Eu hesitei, mas peguei. Uma mensagem de um número desconhecido. Amanhã, no lugar de sempre. Não se atrase. Meu coração acelerou. Quem era? Uma colega de trabalho? Uma aventura? Tentei confrontá-lo no jantar, mas Roberto desviou o assunto com piadas sobre o churrasco de domingo. Você está paranoica, amor. É só o chefe cobrando prazos. Ele me beijou a testa e eu me senti tola. Talvez fosse mesmo. Mas a dúvida roía por dentro, como uma erva daninha crescendo no jardim que eu tanto cuidava. Nossa casa, um sobrado modesto em um bairro residencial da Zona Leste, com seu muro alto e jardim florido, era o nosso refúgio. Eu plantara rosas ali, simbolizando o amor que construíramos. Agora pareciam murchas. Minha mãe, Dona Clara, morava a poucas quadras dali, em um apartamento pequeno que dividia com minha tia desde que meu pai falecera há 10 anos. Ela era viúva, forte, mas solitária. Sempre fora protetora comigo, ligando todos os dias para saber se eu estava bem. Filha, cuida do Roberto. Homens precisam de atenção, dizia ela, com sua voz rouca de quem fumara por anos. Eu ria, mas ultimamente suas visitas à nossa casa pareciam mais frequentes. Ela chegava sem avisar, trazendo doces caseiros ou frutas do mercado. Roberto a tratava com cortesia exagerada, ajudando-a com as compras ou consertando algo no apartamento dela. É o genro perfeito, eu pensava orgulhosa. Uma manhã chuvosa de sábado, tudo se intensificou. Eu acordara cedo para preparar o café, mas Roberto já estava de pé, vestindo uma jaqueta velha que usava para caminhadas. Vou dar uma volta na floresta urbana, amor. Preciso espairecer, murmurou ele, evitando meu olhar. A floresta urbana era um parque preservado na periferia. Um pedaço de mata atlântica remanescente, com trilhas escondidas e riachos. Não era longe, uns 20 minutos de carro, mas ele nunca fora de caminhar sozinho. Quer que eu vá junto? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Não, fica, eu volto logo. Ele saiu apressado e o carro ronronou pela rua molhada. Fiquei ali, com a xícara de café esfriando nas mãos. A chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas e o cheiro de terra úmida invadia a cozinha. Por que ele mentiria sobre uma caminhada? Lembrei-me das mensagens, das ausências. Meu instinto gritava. Peguei as chaves do meu carro, um Fiat Uno surrado que herdara de minha mãe, e saí atrás dele. O trânsito era lento na Marginal Tietê, com buzinas ecoando sob a garoa fina. Eu mantinha distância, o coração batendo forte contra o volante. O que você está fazendo, Ana? Isso é loucura, pensei, mas não parei. Cheguei ao parque minutos depois. O estacionamento estava quase vazio. Só alguns ciclistas e um casal de idosos caminhando com guarda-chuvas. Vi o carro de Roberto, um SUV prata, estacionado na entrada da trilha principal. Desci do meu veículo. O capuz do moletom encharcado pela chuva. O ar era fresco, cheirando a eucalipto e folhas molhadas. A trilha serpenteava entre árvores altas, com raízes expostas como veias da terra. Eu o segui a pé, pisando leve no chão lamacento, o coração na garganta. Por que a floresta? Por que o segredo? Depois de uns 15 minutos, ouvi vozes. Baixas, murmuradas,
como se temessem serem ouvidas. Escondi-me atrás de um tronco grosso, o musgo úmido grudando na minha roupa. Ali, em uma clareira pequena cercada por samambaias, estava Roberto. Ele se inclinava para a frente conversando com minha mãe, Dona Clara. Ela usava um casaco impermeável verde, o cabelo grisalho preso em um coque frouxo, e segurava uma sacola de pano. Você prometeu que seria a última vez, disse ela, a voz trêmula, mas com um tom de urgência que eu nunca ouvira. Roberto tocou o braço dela, um gesto íntimo demais. Clara, eu não aguento mais esconder. Ana suspeita de algo. Meu mundo parou. O que era aquilo? Uma discussão sobre dinheiro? Minha mãe ajudando-o com algum problema financeiro? Mas o jeito como ele a olhava. Não era de genro para a sogra. Era algo mais profundo, carregado de segredos. Eu me aproximei um pouco mais, as folhas rangendo sob meus pés. A chuva aumentara, borrando a visão, mas eu via o suficiente para sentir o estômago revirar. Eu te amo, Roberto. Mas isso está destruindo nossa filha, sussurrou ela, e ele a puxou para um abraço. Eu congelei. Amo. O que diabos estava acontecendo? Meu corpo tremia não só pelo frio. Precisava ver mais, entender. Mas o medo me paralisava. O que eu faria se eles me vissem? Voltei devagar, o caminho de volta parecendo eterno, a mente um turbilhão de perguntas. Ao chegar em casa, sentei no sofá, as roupas encharcadas pingando no piso de cerâmica. Roberto voltou 1 hora depois, cheirando a terra e chuva, fingindo normalidade. Foi bom, amor. Você devia vir da próxima. Eu sorri fracamente, mas por dentro a raiva e a confusão ferviam. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu decidi. No dia seguinte, eu o seguiria de novo. Precisava da verdade, custasse o que custasse. A floresta guardava segredos que poderiam acabar com tudo o que eu conhecia, e eu estava prestes a desenterrá-los. O dia seguinte amanheceu com um céu encoberto, típico de São Paulo no fim da primavera, quando o ar úmido promete chuva a qualquer momento. Eu mal dormira, rolando na cama ao lado de Roberto, que ressonava como se nada o perturbasse. Minha mente repassava a cena na clareira, o abraço, as palavras sussurradas. Eu te amo. De quem era aquela declaração? De minha mãe, para meu marido? Impossível. Tinha que ser um mal-entendido. Uma conversa sobre preocupações familiares, talvez sobre saúde ou finanças, mas o toque dele no braço dela. Aquilo não era casual. Eu me levantei cedo, preparei o café com mãos trêmulas, o cheiro de pão na chapa preenchendo a cozinha. Roberto desceu as escadas ainda de pijama e me deu um beijo na bochecha. Bom dia, amor. Dormiu bem? Sua voz era leve, como se o mundo fosse perfeito. Eu forcei um sorriso. Sim, e você? Pronto para o trabalho? Ele assentiu pegando a xícara. Hoje tem reunião na obra, mas à tarde eu saio cedo. Que tal um cinema? Concordei, mas meu plano já estava traçado. Se ele fosse para a floresta de novo, eu estaria lá. Ele saiu por volta das 11, alegando uma visita rápida a um fornecedor. Esperei 10 minutos, o suficiente para que o barulho do motor do SUV sumisse na rua arborizada do bairro. Meu Fiat Uno tossiu ao ligar, e eu dirigi devagar pela Avenida do Estado, o trânsito caótico de sempre me dando cobertura. A Marginal Pinheiros estava um caos, com motos zigue-zagueando entre os carros e vendedores ambulantes oferecendo água e balas nos semáforos. Meu coração martelava, suor escorrendo pelas costas, apesar do ar-condicionado quebrado. O que você espera encontrar, Ana? Pare com isso. Eu me repreendia, mas a curiosidade, ou seria o medo, me impulsionava. Estacionei um pouco mais adiante do parque, na sombra de uma árvore frondosa, e peguei a mochila com uma garrafa d'água e o celular no modo silencioso. O caminho até a entrada da trilha era familiar agora, o asfalto rachado coberto de poças da chuva noturna. O Parque da Floresta Urbana, com suas 200 hectares de mata preservada, era um oásis no concreto da metrópole, mas naquele momento parecia um labirinto de sombras. Caminhei pela trilha principal, o solo macio sob as botas de borracha
que eu calçara para não escorregar. O ar cheirava a terra remexida e flores silvestres, com pássaros chilreando nas copas altas das araucárias. Eu me mantinha nos arredores, desviando para caminhos secundários que conhecia de passeios antigos com Roberto. Ele sempre amara a natureza, dizia que era seu escape do estresse das obras. Mas agora, aquilo soava como mentira. Depois de 20 minutos, ouvi o ronco distante de um motor. Não, era o eco de vozes novamente. Meu pulso acelerou. Escondi-me atrás de uma formação rochosa coberta de musgo, o coração ecoando nos ouvidos. Ali, na mesma clareira de ontem, mas sob uma luz mais forte filtrada pelas nuvens, estavam eles. Roberto e Dona Clara. Ela chegara primeiro, talvez, pois carregava uma cesta de vime, como as que usava para colher ervas no mercado municipal. Ele se aproximou dela com passos cautelosos, olhando ao redor como se esperasse ser visto. Clara, isso tem que parar, disse Roberto, a voz baixa, mas firme, enquanto se sentava em um tronco caído. O vento agitava as folhas, carregando o perfume de jasmim selvagem. Minha mãe se sentou ao lado dele, mais perto do que o necessário, e tirou da cesta um termo de café. Você acha que é fácil para mim? Eu criei a Ana sozinha depois do seu pai. Roberto, não queria isso, mas aconteceu. Aconteceu, meu estômago se contraiu. Eu me inclinei para a frente, as unhas cravando na casca da rocha, ignorando o formigamento nas pernas. Roberto pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu sei, mas Ana está estranha. Ontem ela me perguntou sobre as saídas. Se ela descobrir... Ele parou, passando a mão pelo cabelo curto, grisalho nas têmporas. Dona Clara balançou a cabeça, os olhos marejados brilhando à luz difusa. Ela é minha filha. Eu a amo mais que tudo. Mas você me faz sentir viva de novo. Há anos que não me sinto assim. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo breve, mas real, cheio de uma paixão que eu nunca imaginara possível entre eles. O mundo girou. Meu corpo inteiro tremeu, a bile subindo a garganta. Não era uma ilusão da chuva ou um mal-entendido. Meu marido e minha mãe. Amantes? Como? Quando? Lembrei das visitas dela à nossa casa, das risadas compartilhadas na cozinha enquanto eu lavava a louça. As vezes em que ele a levava para casa de carro, alegando gentileza. Tudo fazia sentido agora, uma teia de mentiras tecida bem debaixo do meu nariz. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao suor. Eu queria gritar, correr até eles e confrontar, mas o choque me pregava no lugar. Roberto se afastou um pouco, olhando para o riacho que corria ali perto, murmurando. A gente precisa decidir. Eu não posso perder a Ana, mas também não aguento mais fingir. Dona Clara tocou o rosto dele suave como uma carícia maternal, ou era algo mais. Eu falei com a terapeuta ontem. Ela disse que segredos destroem famílias, mas se contarmos, perdemos tudo. Terapeuta, minha mãe em terapia? Ela nunca mencionara. O vento mudou, trazendo o cheiro de chuva iminente, e eu me movi para ajustar a posição, mas um galho seco estalou sob meu pé, alto demais. Eles pararam, cabeças virando na minha direção. Ouviu isso? Sussurrou Roberto, levantando-se de um salto. Meu pânico explodiu. Corri de volta pela trilha, as raízes tropeçando meus passos, galhos chicoteando o rosto. O coração na boca, eu me joguei atrás de arbustos densos, ofegante, o peito ardendo. Passos se aproximaram. Dele, talvez. Mas pararam. Deve ser um animal, eu ouvi ele dizer, a voz tensa. Esperei, imóvel, até que o som das vozes se afastou. Só então me levantei, as pernas bambas, e voltei tropeçando para o carro. Dirigi para casa em piloto automático, a marginal um borrão de placas e buzinas. Estacionei na garagem, entrei pela porta dos fundos e me tranquei no banheiro. Olhei no espelho. Olhos vermelhos, rosto pálido, como se eu tivesse envelhecido 10 anos. Como confrontá-los? Minha família, meu mundo desmoronando por causa de um amor proibido. Sentei no chão frio de azulejos, abraçando os joelhos, soluçando em silêncio. A chuva finalmente caiu, forte, batendo nas janelas como punhos furiosos. Roberto chegaria em breve,
fingindo normalidade. Mas eu sabia a verdade agora, e aquilo me deixava destruída. Um vazio que doía mais que qualquer ferida física. Precisava de tempo para pensar, para planejar, talvez falar com uma amiga ou até com minha tia, que morava com minha mãe. Mas e se ela soubesse? O pavor me consumia. Naquela tarde, enquanto esperava ele voltar, decidi que não podia mais ignorar. O confronto viria, mas no meu tempo. A floresta havia revelado o monstro, e agora eu tinha que enfrentá-lo sozinha. A chuva caía em lençóis grossos sobre o telhado da casa, transformando o bairro da Zona Leste em um labirinto de poças e reflexos borrados nas calçadas. Eu ainda estava no banheiro, encolhida no chão de azulejos frios, quando ouvi o ronco familiar do SUV de Roberto na garagem. Meu corpo inteiro se enrijeceu, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Limpei o rosto com as mãos trêmulas, espirrando água da torneira para disfarçar as lágrimas, e saí dali com as pernas pesadas como se carregasse o peso de uma montanha. Atue normal, Ana. Não deixe ele ver, repeti para mim mesma, mas o espelho do corredor me devolveu uma versão pálida de quem eu era, com olheiras profundas e lábios mordidos. Roberto entrou pela porta da cozinha sacudindo o guarda-chuva encharcado no tapete. O cheiro de terra molhada e cigarro, ele não fumava, mas minha mãe sim, invadiu o ar, misturando-se ao aroma de café que eu havia deixado queimando na cafeteira. Ufa, que dilúvio lá fora! O trânsito na Marginal estava um inferno, amor. Você não vai acreditar, quase bati em um motoqueiro maluco. Ele riu, pendurando a jaqueta no cabide, mas seu olhar desviou do meu por uma fração de segundo, como se medisse o terreno. Eu forcei um sorriso, mexendo nos pratos na pia para não encará-lo diretamente. Que bom que chegou inteiro. Quer almoçar? Fiz arroz e feijão mais cedo. Minha voz saiu rouca, estrangulada, mas ele não pareceu notar, ou fingiu não notar. Sentamos à mesa da cozinha, sob a luz amarelada da lâmpada que piscava de vez em quando por causa da umidade. O rádio tocava uma notícia sobre enchentes no litoral paulista, mas eu mal ouvia. Roberto devorava a comida contando histórias banais do trabalho. Um pedreiro que errara a medição de uma viga, o chefe reclamando dos atrasos por causa da chuva. Sabe como é, Ana? Essa obra no centro vai me matar de estresse. Ele esticou a mão para tocar a minha. Um gesto que antes me aquecia, mas agora queimava como brasa. Retraí os dedos sutilmente, fingindo coçar o braço. Você parece cansado, murmurei, observando as linhas de tensão em seu rosto, as mesmas que eu vira na clareira, quando ele olhava para ela. Para minha mãe. Enquanto ele falava, flashes da cena na floresta invadiam minha mente. O beijo, as mãos entrelaçadas, as palavras "Você me faz sentir viva". Como aquilo começara. Lembrei das noites em que Dona Clara jantava conosco, rindo de piadas dele que eu achava bobas. Roberto é um santo, filha. Cuida de mim como se eu fosse da família, ela dizia, e eu sorria, orgulhosa da harmonia. Agora via tudo como uma encenação cruel. Meu estômago revirou e empurrei o prato para longe. Não estou com fome hoje, dor de cabeça. Roberto franziu a testa, preocupado, ou culpado. Quer que eu pegue um remédio? Ou chamo o médico? Balancei a cabeça, levantando-me para lavar a louça. Não, é só o tempo, vai passar. Ele saiu para o escritório improvisado no quarto de hóspedes, alegando precisar checar e-mails, e eu me tranquei no quarto principal. A cama king size, com lençóis floridos que eu escolhera no shopping anos atrás, agora parecia um campo minado. Deitei-me de lado, abraçando o travesseiro, e as lágrimas voltaram silenciosas e quentes. O quarto dava para o quintal, onde as rosas que eu plantara balançavam ao vento, pétalas caindo como confetes de um casamento rompido. Como confrontá-lo? Gritar? Fugir? E minha mãe? Como olhá-la nos olhos sabendo que ela, que me criara sozinha após a morte do pai, traíra o laço mais sagrado? O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem dela. Filha, tudo bem? Passe aqui amanhã, trago o bolo de fubá. Meu peito apertou. Apaguei a mensagem sem responder, o dedo tremendo. Naquela tarde, enquanto a chuva diminuía para uma garoa fina, decidi que precisava de ar.
Peguei o casaco e saí a pé caminhando pelas ruas do bairro, passando por padarias cheirando a pão fresco e crianças brincando na calçada apesar do tempo. Meu destino era o apartamento da minha tia Lúcia, irmã mais nova da minha mãe, que dividia o espaço com ela. Tia Lúcia era a confidente da família, sempre com conselhos práticos e um chá de boldo para qualquer mal-estar. Mas e se ela soubesse do affair? O pensamento me parou na esquina, o semáforo piscando vermelho. Não, ela era honesta demais para encobrir algo assim. Toquei a campainha do prédio antigo, de fachada descascada, e subi as escadas rangentes até o 3º andar. Oh, Ana! Que surpresa! Entra, menina! Tia Lúcia me recebeu com um abraço apertado, o cheiro de sabonete de lavanda envolvendo o ar. O apartamento era apertado, com móveis antigos e fotos de família nas paredes. Eu, criança, ao lado da mãe, sorrindo para a câmera. Dona Clara não estava. Ela saíra para o mercado, segundo a tia. Sentamos na sala com xícaras de café fumegante na mesinha baixa. O que houve, sobrinha? Seu rosto está uma tristeza. Hesitei, as palavras engasgando na garganta. Como começar? Tia, você notou algo estranho entre a mamãe e o Roberto? Ela piscou surpresa, mexendo o açúcar no café. Estranho como? Eles são próximos, né? Ele ajuda ela com as coisas do apartamento. Leva para o médico. Por quê? Contei tudo, aos poucos, a voz falhando nos detalhes da floresta. As mensagens, as caminhadas, o beijo. Tia Lúcia ouviu em silêncio, os olhos arregalados, a colher parando no ar. Quando terminei, ela se inclinou para a frente, pegando minhas mãos. Meu Deus, Ana. Eu suspeitava de algo, mas achava que era só amizade. Sua mãe anda distante, trancada no quarto, chorando às vezes. Ela me disse que estava vendo uma terapeuta por causa da solidão, mas nunca mencionou o Roberto assim. Lágrimas brotaram em seus olhos castanhos, idênticos aos da irmã. Isso é uma loucura. Como ela pôde? Você é a filha dela. Abracei-a sentindo o conforto de sua presença, mas o vazio dentro de mim persistia. O que eu faço, tia? Confrontar os dois? Divorciar? Ela balançou a cabeça, pensativa, o relógio na parede ticando como um coração acelerado. Não faça nada por impulso, filha. Pense no seu futuro. Você é forte, como sua avó era, mas precisa de provas, de calma. Eu falo com ela esta noite, sozinhas. Talvez ela confesse. Concordei, mas o medo me roía. E se Dona Clara negasse? E se Roberto soubesse que eu sabia? Voltei para casa ao anoitecer, o céu tingido de roxo sobre os prédios da Avenida do Estado. Roberto preparava o jantar assobiando uma música antiga, como se o mundo fosse dele. Onde você esteve, amor? Perguntou casual. Visita rápida na tia. Nada demais. Sorri, mas por dentro a raiva crescia, misturada a uma tristeza profunda. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvi sua respiração regular e planejei. No dia seguinte, eu o seguiria de novo, não para espiar, mas para interromper. A floresta seria o palco do confronto. Meu coração batia forte no escuro, o som da garoa lá fora ecoando minha determinação. Não aguentava mais as mentiras. Amanhã tudo viria à tona, e o que restasse da nossa família seria o que merecêssemos. O sono veio em fragmentos, carregado de pesadelos onde abraços se transformavam em facas. São Paulo dormia sob a chuva, mas eu, Ana, estava acordada, pronta para o inevitável. O sol da manhã filtrava-se tímido pelas nuvens remanescentes da garoa noturna, pintando o quintal da casa com tons alaranjados que contrastavam com o cinza do bairro. Eu me levantei antes de Roberto, o corpo dolorido de uma noite mal dormida, e preparei o café em silêncio, o vapor da chaleira subindo como fumaça de um incêndio contido. Meu reflexo na janela da cozinha mostrava uma mulher decidida, mas frágil, os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo preso em um rabo de cavalo desleixado. Hoje acaba, sussurrei para mim mesma, enquanto o cheiro de pão torrado enchia o ar. Não era mais sobre suspeitas, era sobre recuperar o que restava de mim. Roberto desceu as escadas bocejando, vestindo a mesma jaqueta velha da floresta. Bom dia, amor, café cheiroso. Ele se aproximou para um beijo, mas eu me afastei sutilmente.
fingindo arrumar a mesa. Vai trabalhar cedo hoje? Perguntei a voz neutra como uma fachada de tijolos. Ele assentiu, pegando a xícara. Sim, mas à tarde tenho uma saída rápida. Nada demais. Seus olhos piscaram para o celular no bolso e eu soube. Era para a clareira. Meu estômago se contraiu, mas mantive o rosto impassível. Tome cuidado na marginal. O trânsito deve estar ruim com o resquício da chuva. Ele sorriu, alheio ao furacão dentro de mim, e saiu, o SUV ronronando pela rua estreita ladeada de árvores. Esperei os minutos necessários, o relógio da parede marcando o tempo como um veredito. Peguei as chaves do Fiat Uno, mas antes, enviei uma mensagem rápida para a tia Lúcia. Vem pro Parque da Floresta agora, preciso de você. É sobre a mamãe e o Roberto. Ela respondeu em segundos. Estou indo, sobrinha, fica calma. O apoio dela era o único farol na escuridão. Sem isso, eu desmoronaria. Dirigi pela Avenida do Estado, o ar úmido grudando na pele, passando por camelôs montando barracas e o burburinho das padarias abrindo. O parque surgia à frente, um verde vivo contra o concreto da metrópole, mas para mim era o epicentro da dor. Estacionei mais perto dessa vez, sem me esconder tanto. Caminhei pela trilha principal com passos firmes, as botas afundando na terra ainda macia da chuva. O ar cheirava a eucalipto fresco e riacho correndo, pássaros cantando como se o mundo não estivesse ruindo. Meu coração batia em ritmo acelerado, mas a raiva me impulsionava, misturada a uma tristeza que doía no peito. Depois de 10 minutos ouvi as vozes, familiares, baixas, carregadas de intimidade. Na clareira, Roberto e Dona Clara estavam de pé, de costas para mim, ele com as mãos nos ombros dela. Clara, a gente tem que contar para Ana. Não dá mais para viver assim, dizia ele, a voz rouca de tensão. Minha mãe balançou a cabeça, o coque grisalho desmanchando levemente ao vento. E se ela nos odiar? Eu a criei, Roberto. Perder a filha por causa de um erro meu. Não aguento. Parei a poucos metros, o corpo tremendo, mas ergui a voz antes que o pânico me travasse. Um erro? É assim que chamam isso? Eles se viraram como se atingidos por um raio, os rostos pálidos sob a luz filtrada das copas. Roberto deu um passo à frente, os olhos arregalados de choque. Ana, o quê? Como você? Dona Clara levou a mão à boca, lágrimas brotando instantaneamente. Filha, não, por favor, me deixe explicar. Avancei, as lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, ignorando o galho que arranhou minha perna. Explicar o quê? Que vocês dois, o homem que eu amava e a mulher que me criou, me traíram nas minhas costas? Na floresta, como ladrões. Eu vi tudo, o abraço, o beijo, as promessas sussurradas. Como puderam? Roberto estendeu a mão, suplicante, mas eu recuei. Amor, foi um erro. Começou como apoio, eu ajudando a Clara com as coisas do apartamento e... aconteceu. A solidão dela, o estresse meu. Mas eu te amo, Ana. Isso não muda. Sua voz quebrou e por um segundo vi o homem com quem me casei, mas era tarde. Me ama? Enquanto me mentia. Enquanto saía para caminhar e voltava cheirando a ela, virei-me para minha mãe, o peito ardendo. E você, mamãe? Me ensinou a ser honesta, a valorizar a família. Como pôde me fazer isso? Eu confiei em vocês. Ela caiu de joelhos na terra úmida, soluçando. Filha, me perdoa. Depois que seu pai morreu, eu me senti tão vazia. O Roberto era gentil, me escutava. Um dia, um toque virou mais. Eu sei que é imperdoável, mas eu te amo mais que tudo. Foi um momento de fraqueza, não queria te machucar. O vento agitou as samambaias ao redor, carregando o som distante de carros na marginal, um lembrete da vida real lá fora. Eu queria odiá-los, mas a dor era maior, uma ferida aberta que sangrava anos de confiança quebrada. Vocês destruíram nossa família. Como eu vivo com isso? Antes que pudessem responder, ouvi passos apressados na trilha. Tia Lúcia surgiu na clareira, ofegante, o rosto vermelho do esforço. Ana, graças a Deus te achei. Eu vim o mais rápido que pude. Ela olhou para os dois, os olhos flamejando de raiva e decepção. Clara, sua louca,
Como você pôde trair a própria filha? E você, Roberto, homem sem vergonha? Minha mãe se encolheu, murmurando desculpas, enquanto Roberto baixava a cabeça, mudo. Tia Lúcia me abraçou forte, seu casaco úmido contra o meu, e eu desabei em seus ombros, os soluços ecoando na clareira. Obrigada por vir, tia. Eu não conseguiria sozinha. Ela afagou minhas costas como fazia quando eu era criança. Você não está sozinha, sobrinha. Vamos sair daqui, eles que se virem com a culpa. Ajudou-me a me afastar, ignorando os apelos de Roberto e os choros de Dona Clara. Caminhamos de volta pela trilha, o sol agora mais forte aquecendo a pele, mas o frio dentro de mim persistia. No carro, tia Lúcia dirigiu o meu Fiat, enquanto eu olhava pela janela, as árvores borrando em verde e lágrimas. Chegamos à casa dela e sentamos na sala apertada, com um chá de camomila fumegante para acalmar os nervos. O que você vai fazer agora, Ana? Perguntou ela, os olhos gentis, mas firmes. Respirei fundo, sentindo uma faísca de força crescer. Vou pedir o divórcio. Não dá para consertar isso. E com a mamãe. Preciso de tempo. Talvez terapia, como ela faz, mas não vou deixar isso me definir. Ela assentiu, orgulhosa. Você é forte, menina. Como sua avó que enfrentou o mundo sozinha. Comece devagar. Mude as fechaduras, fale com um advogado. Eu te ajudo com tudo. Os dias seguintes foram um borrão de papéis e conversas duras. Roberto se mudou para um motel na Zona Sul, implorando perdão por mensagens que eu lia e deletava. Dona Clara ligava chorando, mas tia Lúcia mediava, forçando-a a respeitar meu espaço. Eu voltei ao trabalho na escola, ensinando as crianças sobre honestidade. E aos poucos o vazio se encheu de uma nova determinação. O quintal ganhou novas plantas, não rosas, mas girassóis, símbolos de renascimento. São Paulo seguia seu ritmo caótico, com chuvas e sol alternados. Mas eu, Ana, aprendi que a verdadeira força vem de enfrentar as tempestades, não de escondê-las na floresta. A traição me quebrou, mas o confronto me reconstruiu mais resiliente, pronta para um futuro só meu.